Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar de palavras que têm a pronúncia muito parecida, porém elas não são iguais, então cuidado. Para começar, deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, tá? E deixa muito like. E baixa o meu e-book 10 segredos para falar inglês, se você ainda não tem. É um e-book totalmente gratuito, só você clicar aqui no primeiro link da descrição para fazer o download. E tem lá 10 dicas muito valiosas para você que está nessa jornada aí até a fluência do inglês. Então vamos lá para algumas palavras que têm a pronúncia muito parecida e isso pode às vezes causar confusão. Você acha que é a mesma pronúncia, mas não é. Então vamos falar sobre algumas duplinhas que causam bastante confusão. Então a primeira é coach e couch. Então, coach é o coach é um treinador, né? Ou coach, né? Que a gente até fala em português coach. Então, uma pessoa que vai te dar um direcionamento sobre alguma coisa, né? Um coach de futebol, né? Que é o seu treinador. E couch é sofá. Couch. Mas, Cíntia, couch não é com A. Por que eu falo o som de A? Então, você tem que entender que o inglês é diferente do português, tá? E nem sempre o que tá escrito ali é a letra que você vai pronunciar. Porque, Cíntia, O, você fala O, não é A, E, I, O, U. Então, se tem a letra O, eu vou falar O. Coach. Não necessariamente, tá? Então, pra você não ficar maluco, maluca, aprenda a palavra toda junta. Não precisa ficar tentando falar letra por letra. Ah, o C se fala assim, o O se fala assim, o U se fala assim, então quando eu vou falar essa palavra desse jeito. Não, aprenda a palavra, e depois aprenda outra palavra. E não tente ficar entendendo. Eu não fiz isso, tá? Porque senão você fica maluca. Mas, Cíntia, como que eu sei, então, quando eu olho para uma palavra, como é que eu vou saber como se pronuncia? Então, primeiramente, como você tem certeza que você tem uma rotina de estudos, você tem contato com o inglês todos os dias, você vai ouvir muitas palavras e muitas vezes ela tá com uma legenda em inglês, então você vai ouvir a palavra e ver como ela tá escrita, né? Muitas atividades que você faz na sua semana, você está assimilando a pronúncia. Então, a pessoa falou couch e escreveu na legenda. Pronto, couch. Se fala assim, sem perguntar o porquê. Simples assim. Quando você ensina pra criança que isso aqui se fala garrafa, ela não fica perguntando, mas por que é garrafa e não garrafa? Não, ela só repete garrafa. Ponto final. Aprendi a palavra. É assim que você tem que fazer, tá? E uma outra dica é você olhar no Cambridge Dictionary. Então, olha só, por exemplo, vamos colocar essa palavra aí, couch. Coloca ela lá no Cambridge, bota aí editando na tela pra eles verem, e aperta esse áudiozinho. Aí você vai ouvir, ó. Couch. Couch, né? Tem o símbolo fonético também, mas não precisa se preocupar em aprender isso. Bota o áudiozinho e escuta como fala a palavra. Couch. Couch. Outra dupla, essa muita gente erra, tá? Até pessoas mais avançadas. Urso falamos bear. Cerveja falamos beer. Todo mundo acha que urso se fala beer. Não se fala bear. E cerveja falamos beer. Oh, bear. Essa dupla, ela é clássica de erro, tá? A palavra course é curso. E curse é xingar ou maldição. Geralmente a gente usa mais com, xingar, porque a gente não fica falando maldição por aí toda hora. Mas é muito comum a pessoa falar assim, geralmente fala assim, I do an English course. Então assim, eu faço um curso de inglês. E fala, I do an English course. Isso é muito comum. Então não, é course, tá? Course. My curse. Próxima é live e live. E aqui causa muita confusão porque vocês ficam intrigados com o fato de que as duas têm a letra I e uma se fala live e a outra se fala live. Porém, também podemos usar a palavra live como live, né? Então, I'm going live now. Vou entrar ao vivo agora. Sim. Então, eu posso falar tanto live quanto live. E vida, aí sim, é só live. Não falo live. Não, somente live, tá? E aí, gente, essas coisas a gente não se pergunta o porquê. A gente aprende e segue a vida porque a gente tem tanta coisa pra fazer nessa vida. Vamos deixar os porquês pra quem tá estudando parte lá técnica, entendeu? Vocês que querem falar inglês, vamos repetir e seguir. Mas aí, Cíntia, quando eu sei que tem que falar live, quando eu sei que tem que falar live, o live é o verbo viver, né? Então, I live
em Florianópolis? Eu moro em Florianópolis, né? I live in this house. Eu moro nessa casa. É viver, morar, algo do tipo. E live é só mesmo pro live de ao vivo, tá? Live, só isso. E o outro é vida. Live. I love my life. Eu amo a minha vida. I love my life. Próxima dupla é think e thing. Eu sei que essa causa muita confusão porque é muito sutil, acaba sendo no final da palavra, tá? Mas lembra que quando você fala o verbo pensar, você faz um pouco mais forte. Think. Think. I think. E a palavra coisa, esse G no final, ele é bem suave. Então, thing. Thing. É como se eu fosse falar o G, mas eu não falo. Thing. Think. Thing. I think the right thing. Com números, é muito comum ter essa confusão com números, tá? Então, por exemplo, eu tenho o 15 e o 50. O 15 é o 15, o 50 é o 50. Sempre lembra que o 15, 16, 17 tem esse teen, de teenager. Na verdade, teenager vem disso, né? Então, teen. Sempre lembra disso. Então, se eu for falar 15, 15, eu tenho que fazer o teen. 50, 50. 50, ele é um pouco mais seco e você não prolonga. I'm 15 years old. Eu tenho 15 anos. I'm 50 years old. Eu tenho 50 anos. Aí eu vou para 16. 16, 60, 60. 17, 70, 17, 70. 18, 80. Esse fica um pouco mais fácil de ver a diferença, porque pelo menos no inglês americano a gente vai falar 80, 80. 18, 80. Fica mais diferente, né? 1990. Então, do 15, na verdade o 14 também, né? 14, 40, 13, 30. É do 13 até o 19. 15! Nossa, essa dupla causa muita confusão. Police. Police é a polícia. Police. E policy. Na verdade, quando vocês querem falar polícia, vocês falam policy. Porém, policy é o que vocês vão menos usar. Porque policy é uma política, mas não é política de votar, política do país, não. É política... A política da loja é que você não pode trocar depois de tantos dias. Então, the policy. Policy. Então, lembra... Eu sempre falo assim, lembra o que vocês vão mais usar. Vocês vão ficar falando policy o tempo todo, a política da loja. Não vai usar essa palavra. Lembra que a que você vai mais usar é polícia, né? Porque vai estar mais no seu dia a dia. Então, police, police, police. Cíntia, parece please. Sim, parece, mas não é. Please é please, please, please. Tipo, por favor, né? Please. O outro é police, police, police. Police! Help! Kitchen, cozinha. Chicken, frango. Kitchen, chicken. Kitchen. Outra que causa muita confusão. Coffee, café. Cough, tossir, tá? Então lembra que o café, ele é mais prolongado. Coffee. Oh, I love drinking coffee. That's not true. Não é verdade, eu não gosto de café. What? I'm not a big fan of coffee. You know, black coffee. Not really into it. So coffee, coffee. E outra é cough. Você vê que tem uma prolongada no café? Coffee. Cough. Essa é a diferença. Exatamente. Coffee. Coffee. Essa também, muita diferença, mas muita gente confunde. Story, history. Inclusive muita gente fala que os stories do Instagram são os histories. Não, são stories. Stories, porque ele conta uma história, stories, né? Essa é a ideia. Então, history é pra, assim, a disciplina, a história, ou para alguns outros casos, mas você tá falando da história de um país, a história de um povo, a história. E todo o restante, story. You now have the biggest story in history. Então essas foram algumas duplinhas. Me fala aqui nos comentários outras duplinhas que vocês têm dificuldade. E, gente, sempre que tá com dúvida, é a mesma pronúncia? Não é a mesma pronúncia? Checa no dicionário. Cíntia, mas eu vou checar 20 palavras por dia? Sim, é o que eu fazia até pouco tempo atrás. Hoje
né, você precisa checar cada vez menos. Mas, gente, eu lembro que alguns anos atrás eu era louca do dicionário, eu ficava com isso aberto o dia inteiro, acho que eu acessava mais o dicionário do que o Instagram, do que o Facebook, porque é ali, tudo você checa na hora, não deixa passar, porque você nunca vai parar um dia pra checar as 50 palavras que você estudou na semana, não, checa na hora, pega o celular na hora, vai lá, checa. Eu já deixava até o Cambridge, eu já deixo o Cambridge Dictionary já nos meus favoritos do celular, então eu já abro o aplicativo do Google, ele já tá nos favoritos, já entro, porque eu acho que não tem um aplicativo, é que eu não parei pra procurar ultimamente, mas não tinha aplicativo dele, ou o que tinha era pago, se não me engano, então eu uso o navegador mesmo, mas eu abro no aplicativo do Google ali e entro no site do Cambridge Dictionary, tranquilo pra mim, sem problema nenhum. Checa tudo. Por quê? Porque às vezes a pronúncia realmente é a mesma. A palavra é escrita de forma diferente, mas a pronúncia é a mesma. Acontece. Temos, por exemplo, o caso do to. 2, né? O para, por, enfim, e to de também. Então, todos esses têm a mesma pronúncia. Sim, não tem pronúncia diferente, mesmo sendo escritos de forma diferente. Mas tem muitas palavras que sim, a pronúncia é diferente. Então checa. Essa é a única forma de você ter certeza. Não existe uma regra. Ah, sim, por que o to é a mesma pronúncia e o couch? Não tem regra. Aqueles têm a mesma pronúncia e esses não têm. Tudo checa. Não pode deixar a preguiça bater nessa hora, tá? É checar todo dia. E assim, ó, de milho em milho a galinha enche o papo. É de milho em milho que daqui a pouco você vai saber várias duplas de palavras, trios, se tem a mesma pronúncia ou não. É assim mesmo, tá? Não espere um dia que você vai memorizar 100 duplas. Não. É cada dia você vai reforçando, aprendendo uma nova. Então deixa aqui nos comentários outras duplas que vocês acabam ficando na dúvida se é ou não a mesma pronúncia. Eu já quero que você vá no dicionário checar e me diz aqui o que você descobriu. Então é isso, deixa aqui também temas de vídeos, próximos vídeos pra eu gravar aqui pra vocês. See you, bye bye.